Um estudo que acaba de ser divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, indica que pela primeira vez em 50 anos, o Brasil está conseguindo reduzir significativamente as desigualdades e distribuir melhor a renda para a sua população. Com essa mudança na dinâmica da economia, gerada principalmente pela aceleração do setor de serviços e pela forte geração de empregos formais na última década, o brasileiro passa a ter mais poder aquisitivo. Mas ter acesso ao dinheiro exige cautela e planejamento para poupar e para não cair nas armadilhas do consumismo e nos altos juros dos financiamentos. Discutir e divulgar as maneiras de administrar bem as finanças pessoais é contribuir para a formação de uma sociedade mais segura e consequente do ponto de vista econômico, em um país mais próspero e, portanto, melhor e mais justo. Olá, está no ar Melhor e Mais Justo. Hoje vamos falar sobre educação financeira pessoal. Para essa conversa, convidamos João Paulo Cunha, coordenador de pesquisa do Data Popular, Reinaldo Domingos, educador financeiro e presidente do Instituto Diagnosticar, Sonhar, Orçar, Poupar, o DISOP, Fábio Galo, professor de finanças da FGV e da PUC São Paulo, e Renata Maransaldi, psicóloga clínica, especialista em transtornos de impulso, que trabalha com pacientes de compras compulsivas. Hoje, a classe média brasileira já responde por 53% da população. São pouco mais de 100 milhões de pessoas, segundo um levantamento da consultoria especializada em estudo de novos consumidores, o Data Popular. E embora o governo sinalize esforços para criar travas de sustentação desse desenvolvimento, cabe também às pessoas zelar pela manutenção e pelo crescimento do seu patrimônio financeiro pessoal. Eu gostaria que primeiro vocês indicassem o que deve ser prioridade no planejamento do orçamento doméstico, do orçamento pessoal, assim que o indivíduo recebe os seus ganhos mensais, salariais ou não. O que deve ser feito? Vou começar aqui pelo Reinaldo, que nos trouxe uma série de materiais com os quais ele tem desenvolvido o trabalho em termos de finanças pessoais. Reinaldo Domingos, Terapia Financeira, realize seus sonhos com educação financeira. Estou vendo aqui mais de 40 mil exemplares vendidos, editora própria de DISOP. Aqui um para crianças, não é, Reinaldo? Isso. O Menino do Dinheiro. O Menino do Dinheiro é para uma categoria de jovens de 5, 6 anos até 14. Nós estamos falando de jovens que estão no ensino fundamental, principalmente, que já se colocam numa posição de consumistas, né? Então é necessário que você ensine como administrar o dinheiro logo como criança. Maravilha. E livre-se das dívidas. Esse aqui é o mais recente, não é isso? O livre das dívidas é justamente para que as pessoas, nossa classe, mesmo nós trabalhando aí com igualdade, nós estamos com facilidades no crédito. Isso significa, logicamente, a consequência básica, que é a inadimplência. Então, livres das dívidas. Então, queria começar perguntando por onde começar. Olha, as pessoas que estão nos assistindo devem começar por onde para planejar suas finanças pessoais? O primeiro passo é estabelecer uma relação direta com a família. Não dá para você simplesmente falar o que eu devo ou não fazer sozinho. Ninguém vai em lugar algum sozinho. Então a família, primeiro passo, sentar com a família e estabelecer, primeiro momento, os sonhos de curto, de médio, de longo prazos. O que é um sonho de curto? Até 1 ano, médio até 10 anos, acima de 10 anos. É necessário porque nós, não estabelecendo isso, nós entramos num momento muito crítico, que é o do endividamento. Por quê? Eu só posso comprar uma casa, um carro, se eu tiver dinheiro. Como eu não tenho o hábito de poupar logo no começo da minha vida, ou até mesmo nessa relação familiar, eu sou obrigado a entrar no financiamento, eu sou obrigado realmente a pagar 2 carros, 3 casas, e isso vai complicando a vida e a saúde financeira. Então, o primeiro passo, reunir a família, estabelecer um diagnóstico, saber para onde vai cada centavo do seu dinheiro. Eu até coloquei para você aqui um apontamento de despesas, para saber para onde está indo cada centavo. Né? Eu sempre falo que se você não souber para onde vai seu dinheiro, dificilmente você consegue represar os seus problemas. Então, algum
manter um controle, entender quais são seus gastos e manter um controle sobre eles. Então, Queria colocar o Fábio na conversa. Fábio, por favor, é por aí. Planejar o orçamento começa no núcleo familiar, a partir de um diagnóstico das suas despesas, dos seus gastos, e vai para onde depois disso? Eu vou pegar esse gancho mesmo, que eu acho bem legal. Aqui não vai conseguir dar debate não, porque nós estamos concordando logo de início. Eu quero até transformar numa brincadeira, né? Alguém acorda de manhã, por exemplo, e pega a Anhanguera, ou pega Imigrantes? A Anchieta, sem motivo? Não, ninguém faz isso. Ninguém acorda e vai para algum lugar, porque não sabe onde chegar. Então, o primeiro passo, o Reinaldo já deu a dica para a gente, é importante. Reúne família, estabeleça os seus sonhos, estabeleça quais são os objetivos para o seu orçamento. Estabeleça, portanto, um objetivo. Um objetivo, e curto, médio, longo prazo, que de forma que vocês... Olha, nós queremos ter a nossa primeira casa. Legal, esse é o objetivo da família? Vamos lá, está estabelecido o objetivo. Aí começa a controlar. E controlar, e eu só vou acrescentar esse ponto, já que você perguntou, né? Depois... Receitas e despesas, gastos. Organize isso de maneira líquida, ou seja, o que entra realmente no bolso. Não importa se é profissional liberal, assalariado, quanto chega no bolso. Coloca, anota aquilo. Outra coisa, coloca as despesas da mesma forma. Nem que seja por centavos, coisas de realmente um valor mais baixo. Anota tudo aquilo também de maneira líquida. E outro truquezinho. Quando de maneira líquida... o pessoal entender, tira os descontos e só aquilo que entra como dinheiro mesmo. É aquilo que você paga. E, por exemplo, você está assistindo um filme norte-americano e tal, tem muito esse hábito, um pergunta para o outro, quanto você ganha? Qual que é a resposta? Eu ganho 60 mil dólares. A gente perde esse hábito aqui no Brasil. De anualizar. Anualizar, além do controle mensal, faça isso, porque tem receitas e tem... alguns gastos, existem gastos que não são por exemplo... rotineiros, né? Um que está, essa semana está surgindo, né, Reinaldo? Devolução do imposto de renda. Faz parte da sua receita, isso precisa ser controlado também. Aí quando você aprender, criar esse hábito, tudo vai mais fácil. O livrinho do Reinaldo ajuda nisso, mas você pode ir para uma planilha eletrônica, você pode ir para um caderninho, eu sempre brinco com isso. Da forma que você tiver, que for o hábito da sua família, mas faça isso em conjunto e mostre esse roteiro para todo mundo. Renata, queria botar a Renata, que é psicóloga clínica, trabalha com compulsão por compras e ouvindo aqui o pessoal de finanças, da economia e tal, parece simples, né? Mas o compulsivo por compras consegue se organizar? Então, eu vou pegar duas coisas, cada um falou, né? O que o Reinaldo colocou em relação à família. Quando o paciente chega, pelo menos no Hospital das Clínicas, para nós, o caos já está instalado. Então, a família, muitas vezes nem sabe o que está acontecendo e não tem essa conversa, não tem essa organização familiar, tá? E como o Fábio colocou, você não sai, né? Você não acorda e vai, pega Imigrantes, pega Anchieta. Os compradores compulsivos, sim, acordam e saem. Comprando. Passei em frente, nossa, gostei. Estou precisando tanto dessa centésima camisa. Aí entra todas as crenças, né, e todas as justificativas do paciente. Estou precisando tanto, vou dar essa recompensa, trabalho tanto. O cartão de crédito sai na frente dele, no shopping, né? Renata, essas compras compulsivas, elas têm um tempo, há pesquisas dizendo assim, olha, do desejo da compra, a realização da compra são alguns segundos. É muito rápido, não tem nenhuma pesquisa que fala sobre isso, mas acontece tudo muito rápido. A vontade aparece, o pensamento, o sentimento... Está tudo envolvido no primeiro momento. Depois que o paciente chega no grupo de algumas sessões, ele começa a discriminar. Então, o meu pensamento, o meu comportamento, mas num primeiro momento, não tem essa discriminação. Eu queria pedir para o João Paulo entrar na conversa. João Paulo trabalha num instituto que tem levantado indicadores, feito pesquisas para ver como que as pessoas, as empresas, enfim, têm lidado com as suas finanças. Olhando para essa ideia de uma educação financeira, as pesquisas de vocês apontam para uma falta de educação financeira, tanto das pessoas, das famílias, quanto das empresas?
Elas apontam sim, principalmente por uma falta de informação sobre qual que é o funcionamento, né, desse universo financeiro. E as próprias pessoas, quando a gente pergunta se ela se sente segura financeiramente ou se ela domina as informações necessárias para entender o noticiário econômico, por exemplo, quanto menor a renda das pessoas, menor a segurança em tratar desses temas. Só que tem um ponto que é importante também, quando a gente pensa em dar orientação, dar dicas financeiras para essas pessoas, que é entender o que significa o consumo, né? O que motiva elas para que elas comprem. Não, nesse caso, o consumo patológico, mas o consumo dominante nas classes populares. Mas o consumo saudável, porque consumir é necessário. Perfeito. Em parte, a economia se move e se desenvolve em função do consumo, não é? Com toda certeza. E o que a gente nota, fazendo alguns estudos especificamente para o setor financeiro, para o significado do crédito para essas famílias populares, é que aspectos que a gente julga não muito importantes ou supérfluos, para elas adquirem um significado fundamental. Por exemplo, uma televisão de tela plana, que essas famílias às vezes se endividam um tempo longo para conquistar, significam de fato para ela uma ascensão materializada dentro da casa dela. A realização de um desejo importante, né? Exatamente. Porque é um emblema, mais do que um produto, é um símbolo, não é? Perfeito, é um símbolo para ela própria, é um símbolo para os vizinhos de que ela está melhorando. Então a gente faz algumas visitas a casas com aspectos emblemáticos. Por exemplo, não tem reboco na parede, mas tem uma TV de tela plasma nova, né? Então, isso não é irracional, isso está inserido numa racionalidade muito própria delas, que são pessoas que vieram de um passado de muita restrição, né, de muita demanda reprimida por consumo, e quando elas tiveram essa melhora recente na renda, é difícil você fazer com que elas se controlem, com que elas não comprem isso que elas passaram tanto tempo querendo e agora podem. E a questão talvez não seja não comprem, seja comprem com algum conhecimento, consciência de causa. Agora, é fácil fazer isso? Reinaldo e Fábio abriram o programa dando algumas dicas de por onde começar, mas eu diria, além de perguntar por onde continuar, o Fábio já entrou nessa discussão, não parece fácil, né? A nossa sociedade, e o Reinaldo já dizia em off para a gente aqui, e de outros muitos países, não tem uma cultura de educação financeira. Eu digo isso com toda a sinceridade, porque para mim, digamos, tem um nível de escolaridade razoável, considero que tem uma condição social razoável de ganho financeiro e tal, mas é muito difícil me organizar financeiramente. Tutu, posso, se permite, né? Até voltando na questão do consumo, a gente está falando de consumo consciente, né, João Paulo? Uhum. As pessoas investem, guardam dinheiro por 3 razões básicas na vida. Primeira delas, para poder consumir com prazer. Não ter a dor de cabeça de chegar de noite, né? Como que eu pago essa conta amanhã? Segundo, para uma emergência. Nem sempre é uma notícia ruim. Às vezes, lógico, é uma doença, coisa assim, mas às vezes é um casamento de um filho que você não estava contando, um filho que não estava esperando. Né? E terceiro, se preparar para a aposentadoria. Hoje esse conceito está em mudança, a gente nem está usando mais o termo aposentadoria, mas uma nova fase da vida. Se prepara para esses 3 momentos. Mas há 3, vamos dizer assim, condições básicas para você poder começar a dar os primeiros passos. Acho que o Reinaldo vai concordar comigo novamente, mas pode discordar, hein, por favor. Né? Ou seja, você ter disciplina, que é justamente onde entra a Renata. Você tem que ser disciplinado. Se propõe a fazer esse tipo de coisa, você tem que estar organizado, disciplinado, senão você vai detonar rapidinho, que foi a tua questão. Não é uma questão de renda, somente. Né? Segundo, você precisa ter planejamento, que é o que nós começamos a falar, na verdade. Que é o item, você precisa estar organizado, ter um orçamento, saber para onde vai, a família ter consciência disso também. E terceiro, ter conhecimento. Que acho que ter informação. Os meus primeiros livros sobre isso são de 2000, 2001, né? Do Reinaldo aqui na mesa também são interessantes por causa disso, né? É muito importante você conhecer, saber como fazer, e que nós estamos falando em off agora há pouco. Infelizmente, a cultura do brasileiro, por uma série de tradição, e o João Paulo abordou de forma adequada, né? Não teve chance de se preparar para isso. Agora, um novo momento histórico, está surgindo essa oportunidade. Ok, eu vou querer ouvir o Reinaldo sobre isso, mas eu tenho que fazer um rápido intervalo e já já a gente volta. Não sai daí.